Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa segunda aula sobre ação penal. Ação penal, parte 2. Lembra que nós estudamos a ação penal na primeira parte? Sobre conceito, titularidade, né? E agora nós iniciaremos essa segunda parte falando da ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, eu faço com você uma breve revisão do que para você acompanhar isso aqui. A ação penal, quando se fala em ação penal, né, você tem que abrir na sua mente o seguinte, que a ação penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada ainda se divide em ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, tá certo? A nossa aula é exatamente, nós estudaremos a ação penal pública condicionada, iniciando pela representação condicionada à representação, já que nós já estudamos a ação penal pública incondicionada. E na próxima aula, na aula de número 3, nós estudaremos a ação penal privada, tá certo? É dessa forma que vai cair no seu concurso, perguntando quais as espécies de ação penal, né? Temos duas espécies, ação penal pública, ação penal privada, sendo que a ação penal pública temos ainda, como subespécie, a classificação, pública incondicionada e pública condicionada. Por que fala condicionada, professor? É condicionada porque precisa de uma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Por exemplo, se eu fiz uma ameaça contra você, é um crime de ação penal pública condicionada. Para o Ministério Público acusar o autor da ameaça, precisa da representação da vítima. Então, senhores, estudaremos agora, tá, essa parte de ação penal pública condicionada, começando pela condicionada à representação, tá bom? Ação penal pública condicionada à representação. Representação é a manifestação da vítima, autorizando o Estado a deflagrar a persecução penal contra o autor do fato. Se a representação, porque vão perguntar para você, o que é a representação? A representação é uma denúncia do Ministério Público, falso. A representação é o recebimento pelo juiz da acusação, falso. A representação é uma manifestação da vítima. É uma autorização da vítima para o Estado agir. Ah, professor, então você está dizendo o seguinte, que se o crime for de representação, e se a representação é uma manifestação da vítima, mesmo o Estado sabendo que alguém praticou um fato, se não tiver representação, não vai ter processo, professor? Não vai ter processo, porque é uma condição de procedibilidade. Tá certo? Condição de procedibilidade imposta pela lei, chamada de condição objetiva de procedibilidade, tá bom? Tá? Então, representação, ela é essa autorização da vítima, é uma manifestação para o Estado agir. Sem ela, sem a representação, não pode instaurar inquérito policial, sem a representação, também não pode ter ação penal, não pode ter processo. Olha o artigo 24, que fala exatamente sobre esta espécie de condição, a representação. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz o seguinte, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Quem promove a ação? Ministério Público, vírgula. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Numa ação penal pública, não interessa ser incondicionada ou condicionada, quem vai promovê-la, quem vai oferecer denúncia é o Ministério Público, tá bom?
Agora, para o Ministério Público agir, diz o artigo 24, para o Ministério Público agir, se a ação depender de representação, precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou se depender de uma requisição do ministro da Justiça, que estudaremos mais para frente, também precisa dessa condição. Tá bom? Natureza jurídica da representação. O que é a representação? É a manifestação da vítima. O que, no processo penal, tá certo? A natureza jurídica da representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Pode gravar isso aqui. Condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Sabe por quê? É uma condição objetiva, porque é imposta pela lei. Procedibilidade vem de proceder. Condição para o Estado proceder na ação penal. Se não tiver essa condição satisfeita, não pode ter ação penal. Por exemplo, eu ameacei você, o delegado perguntou, você deseja representar contra o Marciano? Você disse não. Então não terá inquérito policial e também não terá, evidentemente, processo, tá bom? A menos que você, dentro de 6 meses, volte até o delegado e manifeste o interesse de representar, já que o prazo para representar é de 6 meses, estudaremos daqui a pouco. Então, condição objetiva de procedibilidade da ação penal é a natureza jurídica da representação. Tá? Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de que requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Eu coloquei de novo esse artigo para você, porque se o próprio artigo exige a representação, por isso que fala que é uma condição objetiva, não depende, na verdade, é a lei que exige esta condição para que o Estado venha a agir. Mesmo que o promotor tenha ciência do fato, mesmo que seja em flagrante, mesmo, em crime que exige a representação. Tá? Vai estar escrito lá no crime, por exemplo, no parágrafo único do artigo 147, somente se procede mediante representação. Se estiver exigindo a representação, então é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Titularidade da representação. Vão perguntar para você o seguinte, tá bom, eu já sei o que é representação, professor, que é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. O que quer dizer o seguinte, professor, que sem a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Tá bom. Agora, quem pode dar essa representação? Letra A, Ministério Público, falso. Letra B, juiz, falso. Letra C, delegado, falso. Quem pode dar a representação são os titulares aqui, ofendido, quando for maior de 18 anos e portador de capacidade mental. Sim, eu ameacei, você tem 21 anos, eu te ameacei. Não precisa seu pai ir até a delegacia, ao Ministério Público ou ao juiz oferecer uma representação. Você já é maior de 18 anos, você já tem, então, titularidade plena é sua. Tá? A titularidade, a vontade é sua de representar ou não. Representante legal do ofendido. Isso aqui no caso de incapaz. Imagina que eu faço uma ameaça contra você e você tem 17 anos de idade. Você não tem capacidade processual ainda, porque você não atingiu a maioridade. Neste caso, a vítima será representado pelos pais ou por quem de direito, portanto, é titular da representação. Também o representante legal. Pai, mãe, tutor, curador, tá bom? Legitimidade concorrente. Esta legitimidade concorrente seria aquele caso em que o sujeito tem mais de 18 e menos de 21. Ele tinha entre 18 e 21 anos. O nosso Código de Processo Penal, bem antigo, da década de 40, ainda coloca a legitimidade concorrente. Hoje você vai marcar na prova que a maioria da doutrina, entende que não há mais legitimidade concorrente no processo penal. Como assim? O sujeito tem 19 anos. Tá certo? O CPP fala que se ele tiver entre 18 e 21, pode representar
tanto a vítima quanto o seu representante legal. Então seria legitimidade concorrente, porque os dois podiam representar. Com o Código Civil de 2002, a maioria da doutrina entende, senhores, que agora, se o sujeito tiver entre 18 e 20 anos, o representante legal não tem mais legitimidade para representá-lo. É somente ele. Ele quem? O ofendido, a vítima, porque já é maior de idade. Neste sentido, restou tacitamente revogada o dispositivo do Código de Processo Penal que colocava a legitimidade concorrente. Você vai dizer na prova que se o sujeito tiver entre 18 e 20 anos, só ele pode representar, e não o seu representante legal, porque ele não é menor de idade. E é esse artigo. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ou ser exercido por ele ou por seu representante legal, ou por um ou por outro. Eu vou te dar um exemplo. Eu ameacei, antes de 2002, vamos dizer o seguinte, eu te ameacei. Não, pela redação deste artigo, eu pratiquei uma ameaça contra você, você tem 21 anos, 20, menor de 21. Você não quer representar contra o Marciano, mas o seu pai fala assim, eu vou representar. Ele podia, porque a legitimidade era concorrente, exercido por ele ou por seu representante legal. Isto aqui, para a prova, não vale mais, tá bom, senhores? Para a prova não vale mais, significa dizer que se tiver entre 18 e 21 anos, não tem a figura do representante legal, mas apenas por ele. Ele quem? Vítima. Tá? Olha o que o CESP cobrou em 2016. Tanto na ação pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Se você analisar isto de acordo com o artigo 34, você marcaria verdadeiro. Se nós analisarmos este de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, falso, então o CESP entendeu como falso, porque ela está de acordo, o CESP, o entendimento dela é de acordo com a maioria da doutrina. Ignorou o artigo 34, porque olha só, tanto na ação penal pública condicionada, à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Falso, poderá ser exercido só por ele, tá certo? E também tem direito de representar, é titular da representação, no caso de pessoa jurídica, por quem o ato constitutivo, estatuto ou contrato social designar, ou, no silêncio, pelos diretores ou sócios gerentes. Como assim? Imagina que você tem uma empresa, tá bom? Você tem uma empresa, uma pessoa jurídica, e a sua empresa sofre um crime, tá certo? Sofre um crime de ação penal pública condicionada. A sua empresa não, ela tem um gestor, ela tem um diretor, ela tem um sócio, ela tem dono. Essas pessoas que terão, ou essa pessoa que terá, a legitimidade para ir até o delegado e fazer a representação. Agora, no caso de pessoa jurídica, quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas? Quem o contrato indicar. Uma pessoa jurídica tem o contrato social. Ali no contrato social vai estar estipulado quem que representa ela extrajudicialmente e judicialmente. Se o contrato social nada falar, ou seja, manteve-se omisso em silêncio, os diretores ou os sócios gerentes que terão o direito de representação, ok? E também, no caso de morte ou ausência decretada judicialmente do ofendido, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o parágrafo 1º do artigo 24, né? Senhores, veja bem. Isso aqui, ó,
Morte ou ausência. A ausência, o sujeito desaparece, o juiz decreta, né? Se for provocado, o juiz decreta como se fosse a morte presumida, né? A ausência declarada, decretada judicialmente. O sujeito morreu. Imagina o seguinte, que João ameaçou Mané. Tá certo? Mané é a vítima. Mané é maior de idade. Ele, Mané, é que tem o direito de representação. O Mané morreu. Quem vai assumir o direito de representação? Vai ser a esposa do Mané, porque cônjuge, ou o pai, o ascendente, ou o filho, descendente, ou o irmão. Por isso que coloquei em vermelho, né? É C-A-D-I, CAD. É o CAD. Esse C-A-D-I, para decorar, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Esse pessoal recebe o direito de representar no caso de morte da vítima. Evidentemente que essa morte da vítima tem que ocorrer no máximo dentro dos 6 meses, a partir do momento que se tem conhecimento da autoria. Por exemplo, imagina que Pedro ameaçou Mané. Mané morreu depois dos 6 meses. Aí não tem o que falar em representação, porque aí já perdeu o direito de representação. Mas se o Mané morrer dentro desse período, nasce ainda, ou melhor, transfere o direito de representação para o esposo, para a esposa, para o ascendente, pai, avô, e assim vai indo, para descendente, filho, neto e irmão. Não tem primo, não tem tio, não tem sobrinho. Vai até o irmão, ao CAD. Tá bom? Procurador com poderes especiais. Procurador com poderes especiais. Sim. O que é isso, procurador com poderes especiais? Eu ameacei você. Você está lá na Argentina. Você pode mandar uma procuração para que um colega seu represente, ou melhor, para que seu colega vá até a delegacia e faça uma representação contra o Marciano. Esse é o procurador com poderes especiais. Fala poderes especiais porque vem escrito ali especificamente o que esse procurador tem que fazer. Tá? Professor, não entendi esse negócio de procurador com poderes especiais. Imagina que eu tenho, professor, 35 anos. Tá? Esse procurador é o representante legal? Não. Representante legal é no caso de menor de idade ou deficiente. Tá certo? Tá? Pessoa incapaz. Esse procurador com poderes especiais, senhores, é no caso em que o titular do direito de representação, por exemplo, a vítima, está impossibilitada ou não quer ir na delegacia, porque está viajando ou por qualquer outro motivo. Aí manda uma pessoa fazer isso em nome dela. Essa pessoa, por exemplo, chega lá na delegacia, você é o delegado e eu sou o procurador do João. João foi ameaçado por alguém. Eu chego lá em você, delegado, falo, delegado, eu quero fazer uma representação aqui contra determinado sujeito. Por quê? Você foi vítima? Você vai perguntar para mim. Não, quem foi vítima é o meu colega João. Mas então por que você está aqui se você não é vítima? Porque aí eu pego um papel e falo, aqui, delegado, eu sou o procurador dele, eu tenho poderes especiais para fazer isso, ok? Tá? E isso está lá no artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita, oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Prazo da representação. Cai muito em concurso. Tá bom, professor? Eu já sei que representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Também sei, professor, quais são os titulares, quem que pode dar a representação. Tá? Vai ser o próprio ofendido, ou se o ofendido for incapaz, o seu representante legal. No caso de empresa, pessoa jurídica, os seus diretores, sócios diretores, né, quem o contrato indicar. No caso de morte da vítima, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Eu já sei, professor. Tá bom? E sei também que pode ser por procurador com poderes especiais. Professor, qual é o prazo que esses titulares têm para fazer a representação? Tem um prazo de 6 meses, a partir da ciência da
autoria. 6 meses a partir da ciência da autoria. Esse é um prazo decadencial. Se cair para você prazo prescricional de 6 meses, falso, é um prazo decadencial. Decadencial. Como assim, professor? Imagina o seguinte, que eu ameacei você no dia 1º de janeiro de 2016. Tá? Você tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tá certo? Você tem até ali o 1º de julho. Na verdade, até antes do dia 1º, um dia antes do dia 1º de julho. Porque você tem 6 meses. Se você ficou sabendo quem é o autor da ameaça, autor do crime de ação penal pública condicionada à representação, o prazo para fazer a representação é de 6 meses, decadencial de 6 meses. Professor, vamos imaginar o seguinte, vou te dar um exemplo então. Tem uma briga no sítio, um sujeito ameaça o outro, vou te matar. O cara demora 8 meses para ir na delegacia, tá? 8 meses para ir na cidade. Aí que ele resolve ir na cidade e registrar um boletim de ocorrência. Então não pode mais, professor? Não pode mais, porque ele teria que fazer isso dentro dos 6 meses. Dentro dos 6 meses, a partir do momento que ele tenha conhecimento de quem é o autor do fato. Isso é outra pegadinha. Sobre a representação, indica a alternativa correta. Letra A representação, o prazo da representação é decadencial de 6 meses, a partir da prática do fato. Falso. Eu posso mandar uma carta para você hoje, te ameaçando. Você recebe a carta hoje. Hoje é o dia que consumou o fato. Só que eu não assinei a carta, é anônima. Daqui 2 meses que você ficou sabendo quem é o autor do fato. Os seus 6 meses começam a contar. A partir de hoje, quando você abriu a carta, ou a partir dos 6 meses, dos 2 meses, quando você descobriu que o autor da carta é o marciano. A partir de quando você descobriu que o autor da carta é o marciano. Por isso que fala, 6 meses a partir do fato, não a partir da ciência da autoria. Tá bom? Cuidado com essa pegadinha. Olha aqui, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá, por isso que é decadência, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Essa parte final é outra coisa. Senhores, então, prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria. Tranquilo? Destinatário da representação. Vão questionar para você a quem é direcionada a representação. Porque eu já sei quem pode fazer representação. Isso nós já sabemos. E vou te dar um exemplo. Imagina que eu ameacei você. Você tem 28 anos, tá certo? Você não quis representar. Seu vizinho, que não tem procuração sua, pode representar? Não. Porque é o ofendido, ou o representante legal, ou os gestores da empresa, ou, no caso de morte, o CAD, ou o seu vizinho poderia, se você desse para ele uma procuração com poderes especiais. Tá bom? Então, nós já sabemos quem pode dar a representação. Agora, senhores, esse tópico aqui vem dizer assim, vem cá, onde que eu vou fazer uma representação? Eu vou lá no secretário de Segurança Pública, eu vou lá no governador do estado, eu vou ao juiz, eu vou ao Ministério Público ou vou ao delegado? Senhores, o Código de Processo Penal fala que a vítima pode escolher uma das 3 autoridades, sendo, né, aqui, ó, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. Senhores, então, destinatário da representação, juiz, Ministério Público ou delegado. Autoridade policial é delegado. Significa dizer que eu ameacei você.
Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. Você pode escolher ir lá e contar para o juiz, ir lá e contar para o Ministério Público, ou ir lá e contar para o delegado. Tá certo? Você, por exemplo, imagina o seguinte, eu te ameacei. Você não quis ir até o delegado, foi até o juiz. Juiz, eu vim aqui fazer uma reclamação contra o Marciano. Na verdade, você foi fazer uma representação. Mas eu vim aqui fazer uma reclamação. Tem gente que fala assim, eu vim fazer uma denúncia. É errado falar que foi fazer denúncia, porque denúncia quem faz é o Ministério Público. Eu vim aqui fazer uma notícia crime. Beleza? Tá certo? Foi ao juiz. Ou ameacei outra pessoa resolveu ir ao Ministério Público. Eu ameacei outra pessoa resolve ir ao delegado. Pode escolher qualquer um dos três para dar a representação. Tá bom? Eu pensei que juiz, professor, era